opções democráticas são bem mais ou menos. E o permissivo é aquele pai lá que fala, faz o que você quiser, só seja feliz, não enche o saco, sabe? Mas a Aninha, ela se prendeu a 2 palavras para explicar esses 3. O autoritário, ele alta exigência e baixa receptividade. O permissivo é baixa exigência e alta permissividade. E o democrata, ele é alta exigência e alta permissividade, isso. Não é? O democrata é alto em tudo? Basicamente, o que a Iris explicou, só que 2 palavras. Então, não, mas é porque como ela na prova, ela pode vir com essas palavrinhas, porque a Isa explicou certinho, mas as palavrinhas que ela se prendeu foram essas. Então, assim, de repente ela pede um negócio na prova que a gente fala, pô, mas não vi isso, né? Por causa de uma palavrinha que ela pôs diferente. Estou mandando um negócio para a Carolzinha. Ela Mas também... a Carol só tinha dúvida sobre isso? Parece que sim. Não, acho que essa era mais sobre, mas não isso. Peraí, deixa eu mandar um áudio para ela. Oi, Lu. Oi, Pedrão. Ela também focou bastante na identidade de gênero, papel de gênero e tipificação de gênero na infância. Isso é uma coisa que pega bastante, né? Que é nas fases de desenvolvimento. Aí ela puxou um pouco do Freud para explicar que chega numa fase em que a criança está entendendo o que é o papel do sexo, mas não do gênero. Depois tem essa pausa, depois ela volta compreendendo mais a identidade de gênero, o papel de gênero, né, do homem e da mulher de acordo com a cultura e do ambiente, e tipificação, né, que é o processo que ela adquire o entendimento suficiente para formular um papel de gênero. Essa é na segunda infância, né? Uhum. Então, aí entra esse lance de segunda infância, depois vai para os pensadores, né? Aí entra pré-operatório, operatório concreto. Isso que é um saco. Eu acho que a gente tinha que pegar nisso também. O que vocês acham? Sabe qual que foi o pior? Ela não colocou pré-operatório e operatório completo. Ela pegou. É isso que tá me dando medo, porque em tudo que eu anotei, ela pegou bem resumidamente, viu? O meu medo é que a gente chegue lá seguindo só o meu resumo, porque tá realmente, comparado ao slide, tá assim, eu deixei umas coisas de lado porque eu segui pelo que ela falou. E o slide por si só também tá mais ou menos assim. Ela não tá lá muita coisa, sabe? Oi, Isa. Mas eu dei uma olhada no slide, é muito repetitivo. Ela mesma falava, é que vai repetir, é que tá repetindo. Isso foi meu medo. As meninas lá da frente, a Beatriz, elas estavam com medo de que, por estar muito fácil, provavelmente vai ter muita pegadinha envolvendo o nome e o conceito dos autores. Nossa, gente, está muito fácil para vocês, eu não li nada. Nossa Senhora. É que, tipo, comparado ao que a gente espera da Aninha, o que a gente já recebeu da Aninha, não é que tá fácil de tá fácil, tá ok. Então, vamos fazer assim, gente, para a gente conseguir focar, vamos pegar os pontos principais, que é o que vocês falaram aí, vamos rever. E, Isa, você fala quais são os pontos que você anotou das aulas. Eu vou... Porque pelo menos a gente vai ter um conteúdo, entendeu? Não é melhor a gente assistir primeiro o videozinho, que eu já assisti 2 vezes. Então vamos assistir o vídeo. Ele tá super explicativo e depois vai falando coisa com coisa ali, que tá lá. Então põe. Alguém consegue compartilhar? É que com o meu notebook velho eu não vou conseguir compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. É só, não tem no YouTube. O Dan fez e mandou pelo WhatsApp mesmo. Mas não foi ele que fez? Como foi, ele mandou pelo WhatsApp, tá lá no WhatsApp, dá para assistir direto por lá. Sim.
Peraí. Pelo que eu entendi, Vai. operação concreta, ela só fala no momento de conservação, que aí a gente já passou por todos os estágios da transdução, animismo, centração, O que é e transdução, gente? É o que a gente acabou de falar? Transdução é. Espera aí que eu estou procurando. Aqui, ó. Entendeu, Maísa? Vai falando essas partes aí, porque são essas palavras-chave. a Transdução transdução é é quando tendência de uma criança pré-operacional, no estado pré-operacional, de relacionar mentalmente determinadas experiências, existindo ou não uma relação causal lógica. Ela até deu É o que a gente acabou de falar, não é? A transdução? Não, o que a gente acabou de falar foi irreversibilidade. tem essas aí a mais. Então, no momento pré-operatório, existe, em primeiro lugar, a transdução, depois o animismo, depois a centração e depois a irreversibilidade. E aí, quando ela está indo para de 7 a 11 anos, que esse primeiro momento é de 2 a 7. A 7. Quando ela vai para um segundo momento, que é o de 7 a 11 anos, aí ela vai para a conservação, que aí sim vai falar do pré-operatório, quer dizer, vai falar do concreto. Como é que chama? A Conservação. A centração é o egocentrismo. A centração Tá. Isso. É o egocentrismo, ok. Aí, o que mais que você falou? Um outro nome técnico do pré-operatório tem a ver com... A transdução, que era o que a Isa estava explicando. Centração. É quando ela faz muitas relações. Então, vamos supor, ela foi na casa da avó e a hora que ela chegou na casa da avó, o cachorro começou a latir. Aí, um dia, ela está na casa dela, o cachorro do vizinho late porque o carteiro bateu na porta do vizinho. Ela automaticamente faz essa relação de algo relacionado à avó, ou que ela vai para a casa da avó, ou que a avó está por perto, porque ela faz essa relação. E onde que é isso? Que entra isso? Transdução. É isso que é transdução? Se não me engano, a minha ou por exemplo, o sol está quente, né? Aí ela vê que o sol quente derrete um boneco de neve. Aí ela pensa que, quando ela vê o sol quente novamente, num outro momento, ela pensa que os brinquedos dela estão guardados lá no quarto dela, podem ser derretidos porque o sol está muito quente. Então, ela ainda não tem uma ideia das coisas, ela vai fazendo relações. Entendi. É associação, né? Ela vai associando uma coisa com a outra. Isso. Me corrija se eu estiver errado, Isa. Não, a Aninha até deu o exemplo da piscina, que quando a gente vai para um lugar de piscina, a criança foi nesse lugar de piscina e foi na casa da avó, passou por aquelas vendas de piscina, sabe? Aí Isso. Agora, sempre que a criança passa por essas vendas de piscina, ela acredita que está indo na casa da avó. Ela tinha dado um exemplo mais ou menos assim. Sim, é igual cachorro, né? Vai falar, vamos passear, eles já acham que é para eles. Ô, gente, a hora que vocês quiserem, eu solto aqui. Bora assistir, meninas? Vocês querem passar um pouco mais? Acho melhor a gente assistir primeiro para depois... Tá. Beleza. Muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas mais fascinantes da vida humana. A transformação, assim, radical que acontece em apenas 3 aninhos. Ali entre os 3 e os 6 anos de idade. É uma verdadeira explosão de desenvolvimento. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. Parece até mágica, não é verdade? Ver aquela pessoinha que era totalmente dependente se tornar um ser pensante, coordenado, social. Enfim, vamos desvendar como é que essa metamorfose toda acontece, passo a passo. Ok, vamos começar pela fundação de tudo, o corpo. Embora o crescimento físico dê uma desacelerada depois da primeiríssima infância, é justamente aqui que os sistemas internos estão, amadurecendo e preparando o terreno para todas as outras grandes mudanças que vêm pela frente. E olha que preparação, hein? Esse número aqui é de cair o queixo. Aos 6 anos de idade, o cérebro já atingiu 95% do seu volume máximo. Vamos pensar nisso um instante.
É como se quase todo o hardware neurológico já estivesse instalado. O que acontece a partir daí é a otimização desse sistema. E como é que essa otimização acontece? Uma peça-chave é o corpo caloso, aquela estrutura que conecta os dois lados do cérebro. Nessa fase, ele amadurece muito rápido. É como se estivesse instalando um cabo de internet de altíssima velocidade entre os hemisférios, permitindo que eles conversem muito melhor. E o resultado disso? Saltos gigantes na coordenação, no pensamento e, claro, na linguagem. E essa melhora na coordenação se manifesta de duas formas bem claras. Primeiro, as habilidades motoras grossas, que usam os músculos grandes. É o que a gente vê quando uma criança começa a correr com mais firmeza, a pular, a se arriscar mais. E do outro lado, as habilidades finas, que são mais delicadas. Elas envolvem aquela coordenação fina entre os olhos e as mãos para fazer coisas como abotoar uma camisa ou desenhar as primeiras figuras que a gente consegue reconhecer. Com todo esse desenvolvimento a 1000 por hora, é super natural que os padrões de sono também mudem. Sabe aqueles rituais para adiar a hora de dormir? O apego a um naninha, pesadelos, tudo isso é muito comum. Até a enurese, o famoso xixi na cama, acontece com até 15% das crianças e geralmente tem uma base genética, o que significa que na maioria das vezes não é um problema sério. O ponto principal é que, embora sejam fases, perturbações que persistem podem sim ser um sinal de alguma questão emocional que merece um pouco mais de atenção. Agora, vamos para o cérebro em ação. Se o corpo é o motor, a cognição é o software que está sendo escrito. E a lógica de uma criança nessa idade é algo único. Não é uma versão inferior do pensamento adulto, não. É um sistema operacional completamente diferente, cheio de magia e conexões surpreendentes. O famoso psicólogo Jean Piaget deu um nome para essa fase: estágio pré-operacional. É aqui que a criança começa a usar símbolos como palavras, imagens, para pensar sobre coisas que não estão ali na frente dela fisicamente. É um salto gigantesco, mas a lógica ainda tem suas próprias regras. Uma dessas regras é a centração. A mente infantil tem uma espécie de zoom, sabe? E ela foca com uma intensidade enorme em um único detalhe de uma situação, deixando todo o resto de fora. Isso limita bastante a capacidade de enxergar o quadro completo. E é essa lógica que explica um comportamento clássico. A criança foca no que mais chama a atenção. Ela pode ficar completamente fixada no fato de que o copo quebrou, ignorando totalmente a quantidade de suco que tinha ali dentro. Naquele famoso teste de conservação, ela vai jurar de pé junto que um copo alto e fino tem mais líquido que um baixo e largo, mesmo que a quantidade seja exatamente a mesma. O foco está todo em uma única dimensão. Mas essa lógica única não para por aí não, hein? Outra característica fascinante é o animismo. Para uma criança nessa fase, o ursinho de pelúcia pode ficar triste de verdade. A lua está seguindo o carro e aquela pilha de roupas no escuro do quarto pode muito bem ser um monstro. Elas atribuem vida, sentimentos e intenções a objetos, o que alimenta tanto a fantasia quanto os medos. E para completar esse sistema operacional infantil, a gente tem o raciocínio transdutivo. É quando uma criança conecta dois eventos que aconteceram próximos no tempo e, pronto, assume que um causou o outro. Por exemplo, eu me comportei mal hoje, por isso começou a chover. É uma busca por padrões, por entender o mundo mesmo onde não existe uma lógica de causa e efeito. Certo, com o corpo e a mente em plena transformação, uma nova pergunta começa a borbulhar para a criança. Afinal, quem sou eu? É aqui que a gente entra no desenvolvimento psicossocial, na construção da identidade, do autoconceito. No comecinho dessa fase, essa construção é bem peculiar. A criança ainda não distingue muito bem o seu eu real do seu eu ficcional ou idealizado. Ela não está só fingindo ser o Homem-Aranha. Por alguns momentos, ela realmente acredita que é o Homem-Aranha. Essa fusão entre fantasia e realidade é uma parte central de como ela se vê. Conforme esse autoconceito vai se desenvolvendo, surge a autoestima, o julgamento sobre o próprio valor. E nessa idade, essa avaliação é quase que inteiramente externa. Ela depende mais... Peraí, como é que chama a parte do super-herói? O que significa? Um pouquinho mais. Volta um pouquinho mais. Só um pouquinho. Transdutivo. Pode partir daí, por favor. Certo. Com o corpo e a mente em plena transformação, uma nova pergunta começa a borbulhar para a criança. Afinal, quem sou eu? É aqui que a gente entra no desenvolvimento psicossocial, na construção da identidade, do autoconceito. No comecinho dessa fase, essa construção é bem peculiar.
A criança ainda não distingue muito bem o seu eu real do seu eu ficcional ou idealizado. Ela não está só fingindo ser o Homem-Aranha. Por alguns momentos, ela realmente acredita que é o Homem-Aranha. Essa fusão entre fantasia e realidade é uma parte central de como ela se vê. Conforme esse autoconceito vai se desenvolvendo, surge a autoestima, o julgamento sobre o próprio valor. E nessa idade, essa avaliação é quase que inteiramente externa. Ela depende massivamente da aprovação dos pais e de outras figuras de autoridade. Acertos e fracassos são medidos pelo olhar do outro, basicamente. O psicanalista Erik Erikson definiu o grande conflito dessa fase como uma espécie de batalha entre a iniciativa e a culpa. A criança quer planejar, quer criar, quer fazer as coisas por conta própria. Se essa iniciativa é encorajada, ela desenvolve a virtude do propósito. Agora, se ela é constantemente criticada ou reprimida, o sentimento de culpa pode acabar prevalecendo. Ninguém se desenvolve no vácuo, certo? Então a parte final da nossa análise foca em como a criança aprende a navegar no mundo complexo das relações sociais. Da família aos amigos, ela vai construindo o seu primeiro modelo de como o mundo funciona. Um dos grandes... Pergunta. A gente ainda está a gente tá na segunda infância, é isso? Porque não sei se mudou alguma coisa aí. Acho que já está no capítulo 8 nessa parte. Capítulo 8 agora. Então já está lá para frente, então. É que eu não entendi. Tá. Foi bem reduzido, né? Tá. E aí entra pré-operatório, essas coisas, vou falar agora de operatório. Continua, vamos ver. Não é isso, é que ele na verdade, ele não fica mudando assim, né? Na verdade, ele está falando a respeito de papéis, né? Agora ela está assumindo o papel, ela está começando a se entender, mas se você quiser compreender através disso, nesse momento ela está indo mais pro concreto, né? Porque aí ela já está mais que entendendo algumas coisas. É o psicossocial segunda infância, né? É exatamente o tema do 8º capítulo. Isso. Objetivos de aprendizagem, essas coisas. Tá bom. Autoconceito e desenvolvimento cognitivo. 5 a 7 anos. De navegar no mundo complexo das relações sociais. Da família aos amigos, ela vai construindo o seu primeiro modelo de como o mundo funciona. Um dos grandes aprendizados sociais dessa época é sobre gênero. E aqui é bem importante separar os conceitos. A identidade de gênero é a percepção interna, como a pessoa se vê. O papel de gênero são as expectativas da cultura. E a tipificação de gênero é o processo pelo qual a criança vai aprendendo e internalizando esses papéis, observando a família, os amigos, a mídia. E a família, claro, é o primeiro e mais importante laboratório social. Os estilos parentais têm um impacto gigantesco. O estilo autoritário foca em regras rígidas, sem muito diálogo. O permissivo, por outro lado, oferece muito carinho, mas poucos limites. Já o democrático, que é considerado mais equilibrado, consegue combinar regras claras com comunicação aberta, ensinando em vez de só punir. E qual é a principal ferramenta de aprendizado social da criança? Brincar! É isso mesmo! O que pra gente parece só diversão, pra ela é um trabalho muito sério. O jogo evolui de algo simples construtivo, por faz de conta, e depois para jogos com regras. É brincando que se testa limites, que se aprende a negociar, a resolver conflitos e a começar a entender o ponto de vista do outro. Então, ao final desses 3 anos incríveis, o que a gente vê? Vemos um corpo mais ágil, uma mente que pensa com símbolos e com fantasia, e um ser social que está começando a entender quem é e qual é o seu lugar no mundo. O grande salto não é só sobre crescer, é sobre a construção do projeto fundamental de uma pessoa. Um projeto que vai continuar a ser refinado pela vida inteira, mas cuja base essencial é poderosamente moldada nesta fase extraordinária. Então, finalizou aí com 3 a 7, né? Ele finalizou falando sobre o conceito de brincar, que estava no Piaget, Smilansky, Parker e Baurin. Bom, você tá com esse Baurin? Porque tá aqui, eu tô capopada. E aí, o que vai, Maísa? Você tá mais arrasando, vamos lá. Oxe, não, é a Isa, né? Isa, Maísa, vamos todas. Eles não especificaram os níveis de brincar,
Tem outro ponto que eu queria falar, porque a professora bateu o pé nisso, que parece ser bastante importante. Que é a respeito da resolução da identidade, papel e tipificação de gênero, né? Para muitos, seria a resolução sociocultural que a criança se forma no conceito de papel de gênero e depois identidade. Só que para Freud, seria a resolução do complexo de Édipo-Elétra, que resolveria o conceito da identidade de gênero da criança. Sim. Eu achei importante mencionar, porque não foi mencionado no texto, e eu lembro que a professora ela bateu muito a mão nesse conceito, né? Que falando da resolução do complexo e as consequências que uma não resolução causaria. Ah, sim, isso daí, mas isso daí foi a Gabriedna também que falou, né? Também. E você lembra quais são as consequências da não resolução, Isa? Cada fase tem uma consequência. Ah, tá, não, mas desse complexo de Édipo e da Eletra? Do Electra, complexo de Édipo, vocês sabem o que é, né? Uhum. É a fase de... Aí depois disso tem a fase de castração, né? Que é o teórico desejo que o filho tem pela mãe e vice-versa. Né? Isso acaba impactando no casamento, que a própria Aninha disse, e que, querendo ou não, a criança só vai se resolver nesse conceito, porque até então a criança acredita que ela e a mãe são uma figura só, que a mãe só vive por conta dela, né? Que é o conceito do narcisismo da criança. Tem uma palavra específica. Egocentrismo. Isso, egocentrismo. Mas até que se resolva, a criança fica tendo comportamentos do tipo querer dormir na mesma cama que a mãe, não deixar o pai dormir, ou querer beijinho da mãe, não querer que o pai receba o beijo, essas coisas assim. E a resolução seria o entendimento que a mãe não vive em prol do filho. Que quem castra é o pai. É. E aí a criança entra numa outra fase. Que eu estou tentando... De latência. E a partir daí, a gente teria o Piaget e o Smilansky junto com o Parter explicando o que seriam os conceitos de brincar. Aí, por exemplo, eu vou compartilhar que eu acho melhor também. Deixa eu só ver como compartilha, que eu sou meio burrinha. Foi perto. Compartilhou? Ainda não. Agora sim. Deixa eu só ver onde estão os conceitos. Aqui. Aqui. Para o Piaget e para esse nome confuso que eu não vou saber como ler direito, as crianças progridem cognitivamente do jogo social para o jogo construtivo, para o faz de contas e depois para os jogos formais com regras. Que até a Aninha explicou que quando você vai apresentar um jogo para uma criança, nem que seja de 4 anos, de 3 anos, ela não vai entender as regras do jogo e independente do que ela fizer no jogo, ela sempre vai ganhar, né? E isso é uma coisa muito mais do progredir cognitivamente do que propriamente de algo faz de conta, porque aí tem essas duas diferenças. E o faz de conta torna-se cada vez mais comum durante a segunda infância e ajuda as crianças a desenvolver habilidades cognitivas e sociais. E a Aninha tinha falado que isso tem muito a ver com o papel da imaginação, da identidade e criação do eu, né? Porque aí a criança vai começando a brincar com os bichinhos de pelúcia, vai começar a brincar com ela mesma, ela não vai saber identificar se ela é a Tinkerbell ou não, ela até usou esse exemplo, para depois começar a ser mais refinada essas habilidades e passar essas habilidades que ela vai aprendendo do ursinho de pelúcia, de se comunicar com a Tinkerbell, para outras crianças, né? E isso, a própria Aninha falou, passando um pouquinho mais para frente, que tem impactos positivos e negativos. Por quê? Porque no conceito de um ambiente social, o que mais vai moldar a criança vai ser esse ambiente social. E ela deixou bem claro que crianças agressivas ou crianças, entre aspas, os esquisitinhos, que são os isolados, eles tendem a ser propriamente dito isolados e não tendem a desenvolver uma habilidade social mais avançada e refinada do que o famoso popular, do que a criança sociável, que denominam isso, né? E isso pode ser muito mais relacionado
ao papel que a própria família envolve, que a Aninha tinha dito, como também a respeito do brincar, da capacidade da criança de brincar com o imaginário, também tem esse papel importante, né? E aí esse nome aqui, Bauer, a gente já falou sobre, né? O quê? Bauer? É do autoritário, Uhum. do permissivo e do E aqui, a Aninha, eu coloquei no último, mas a Aninha deixou nos primeiros slides. Eu achei que seria melhor colocar em último para a gente já explicar todo o resto, né? Que seria o temor e os medos da criança junto às amizades e o conceito de irmãos, né? O conceito de amizades é aquele na pré-escola que tende a escolher companhias que sejam parecidas com elas próprias, de gosto, de, por exemplo, criança, você gosta do Stitch, eu gosto também. E como mencionado, as crianças agressivas são menos populares do que as sociais, que seriam as menos agressivas e mais estimuladas e sociais, né? E os relacionamentos com os pares amigáveis se tornam mais importantes durante a terceira infância, quando ela já desenvolve, se não me engano, já na adolescência, na pré-adolescência, que é o período do julgamento, né? Aí, tá falando do temor. O temor, ele tem muito a ver com a imaginação, mas também pode se envolver no medo constante de experiências que acabam se envolvendo na infância e na vivência deles, né? O temor é aquele medo de que aí a criança está desenvolvendo o conceito de animismo, né? Que é a tendência de atribuir vidas a objetos que não estão vivos, e ver, por exemplo, uma cadeira cheia de roupa como um monstro que vai devorar ela, né? Isso já é um temor. E a Aninha tinha mencionado que o temor e o medo são coisas diferentes, porque o medo pode se desenvolver de experiências relacionadas à vivência dela, como também do medo de uma cadeira, né? De uma cadeira cheia de roupa. Então, independente da situação, o medo tem o conceito social, que é, vamos supor, a criança costuma muito ver filme de terror com os pais, né? Ela vê muito, 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 e filme de terror mais específico com o palhaço. Ela vai ter um temor com o palhaço, a partir das fantasias com a realidade que ela cria, que é um trauma, como também foi causado inicialmente pelo medo que ela sentiu. Eu não sei se deu para entender. Sim. E a agressão, que a Aninha disse, ela é muito influenciada pelo ar e pela cultura da criança, pelo que ela vê ao redor, né? As meninas, elas tendem a praticar a agressão relacional, que é aquela mais emocional, sabe? Mas que também pode ser físico. As meninas tendem a, por exemplo, estar na escolinha, e aí as meninas ficam, eu não quero mais falar com você, não vou falar com você, ninguém vai falar com você, sabe? Tô de mal. Os meninos já são mais agressivos e partem já para a agressão. Você não quer mais ser meu amigo, vamos sair no soco, sabe? E tudo isso é influenciado pelo ar e pela cultura que as duas crianças estão se desenvolvendo, que também tem relação com a identidade de gênero e o papel de gênero que a própria Minha disse. Eu acho que de tudo, deixa eu ver. Tem a parte do Erickson, que ele fala, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Oh, meu Deus. A principal crise de desenvolvimento da segunda infância é a de iniciativa e culpa, né? Que aí a Aninha explicou, uma criança que tende a ser muito incentivada a iniciar as coisas, a falar, a expressar seus ideais. Ela por si só tende a ser mais comunicativa. Uma criança que sempre que um pai que vai falar contra o pai limita ela, agora não, ou não incentiva ela a buscar compreender o que ela sente, acaba gerando uma culpa que acaba criando que ela seja mais introvertida, que ela não participe na iniciativa, que ela sinta receio. Então, pode ser que a criança saiba quanto é 2 mais 2, mas ela não vai falar por medo e receio de falar errado, dessa desaprovação, ou por não ser o tempo dela. Tem muito disso. E de resto, eu acho que aí, a partir de agora, seria conversar sobre o pré-operatório, né? Essas coisas, porque
De tudo que eu anotei, isso foi tudo que eu consegui anotar que a Aninha falou. Ah, tem também os tipos de memória, que eu não sei se o Dan colocou. Calma aí. Aqui. Que é a memória episódica, a genérica e a autobiográfica. A autobiográfica é a mais fácil de falar, porque a Aninha falou que é a partir dos 4 anos. E aí tem até essa pergunta: alguém lembra dos eventos que aconteceram quando tinham menos de 3 anos? Dificilmente ou ninguém lembra, sabe? Por isso que se forma a memória genérica, quando a criança já começa a entender, já começa a passagem quando vai desenvolvimento do cérebro, essas coisas assim, e ela vai começando a entender o que acontece ao redor dela, na caixinha dela, que a gente estudou com o Felipe, e enfim, né? A episódia é temporária, ela é uma memória que ela é transferida para a genérica, ou que vai reproduzir o conceito de roteiro, que vai reproduzir o conceito de uma lembrança, mas ela é temporária. Então pode ser que a criança não necessariamente leve para toda a vida, mas não é como se fosse esquecer, porque ela é passada, sabe? E aí tem um exemplo. Imagine você se lembrar de um evento recente, como o que você comeu no café da manhã de hoje. Isso seria a memória episódica. No entanto, na infância, essas memórias não são armazenadas para sempre e elas podem desaparecer. Então, a criança lembra que, poxa, hoje eu comi no café da manhã um pão de queijo, mas amanhã ela não vai se lembrar do que ela comeu ontem, sabe? É tipo assim, né? Ela lembra desse episódio. Só. Sim. É memória episódio, né? Tanto que se você pergunta para um bebê, bem bebezinho de 2 anos por aí, o que você fez ontem? Ele não vai saber falar, ele vai falar qualquer coisa, sabe? Não é uma coisa que ele vai se lembrar propriamente. E a genérica, ela é tipo um roteirinho, né? Em vez de você se lembrar de um único café da manhã em detalhes, a memória genérica armazena a rotina geral de tomar café da manhã. Ou seja, ela ajuda a criar um padrão de comportamento para rotinas familiares, como pegar uma colher ou sentar à mesa. Então, tipo, ela não vai se lembrar da comida, ela não vai se lembrar do que ela vai comer, se é um bolinho, se é um pão de queijo, mas ela vai se lembrar que, para ela fazer o café da manhã, ela tem que sentar na mesa, esperar a mãe colocar a comidinha na mesa, pegar a colher ou o garfo e comer. Isso seria a genérica. Ou seja, a episódica, ela passa para a genérica coisas que a gente já vai estimulando, que a própria Aninha disse. Não tem como uma criança se desenvolver sem você estimular ela. Então, se todo dia, desde que ela começou a sentar na mesa, estão colocando o pratinho com a comidinha, com a colherzinha, aí tem o copinho, ela vai entender que ela sempre tem que seguir esses mesmos movimentos para conseguir comer. Não importa o que está dentro do copo para beber ou o que está no prato para comer. Ela precisa do prato, do copo e da colher, que aí se torna genérica. E a autobiográfica começa assim: poxa, agora eu estou me lembrando, ontem eu comi algo semelhante a isso. Então ela vai começando a guardar memória, refinar isso. Então, no que antes era, eu preciso comer depois de seguir este roteiro pré-programado, agora eu posso não querer comer tal comida porque não quero, sabe? É mais uma lembrança geral, tipo, nossa, a primeira vez que eu fiz algo, minha memória mais antiga, sabe? Depois de tudo passar por essas memórias, a gente começa a desenvolver uma própria memória, que a gente vai guardando com as informações ao longo da vida. É que aí a gente já tem um tempo mais de vida para ter essa HD de memória, né? Sim. Até então a gente não tem essas experiências tão conscientes. Acho que isso ajuda. E a autobiográfica já se fala por si, né? A autobiografia, você está falando da sua história. Sim. Então, genérica é aquela coisa genérica que você sabe que é aquele modelo, aquele roteiro, né? A episódica é aquele episódio especificamente, em detalhes, né? Depois ela vai para a genérica, que vai criando o roteiro da sua vida, os padrões de rotina. Depois que você sai da genérica, você vai na autobiográfica, que é se lembrando do que você já passou e também tendo a autonomia de gostar ou não de comer aquilo. Algo desse tipo. E é a partir dos 4 anos, a autobiográfica. E a partir dos 4 anos, exato. Sim. Que nem a Aninha disse, pode ser que venha antes, pode ser que venha depois, mas é a média, né? Aí de resto... Tem autores que falam outra coisa.
De resto, a gente já viu, que nem no vídeo falou do conceito de termos um autoconceito, desenvolvimento do eu, né? Que a Aninha disse que a criança só vai começar a ter esse conceito de desenvolvimento do eu a partir de mais ou menos 4 a 6 anos, se não me engano. Eu acho que eu anotei aqui. Que é o self, né? É. É do 5 ao 7. Isso. Que aí ela começa a entender que ela não é o Homem-Aranha, mas ela pode fingir ser. Ou pode usar aspectos do Homem-Aranha que ela adquiriu antes, né? Como a amizade, o heroísmo, para tentar formar o que ela quer ser, né? Que a gente pega os famosos ídolos da infância, tipo, não sei qual foram de vocês, mas, por exemplo, Bob Esponja, Teletubbies, sabe? A gente pode não ser um Teletubby. Quando eu era pequena, eu acreditava que eu era um Teletubby, com uma televisão na barriguinha. Eu posso não ser um Teletubby, mas eu posso seguir... Se inspirar no Teletubby. Você pode se inspirar num Teletubby. Igual inspirações para fazer capas de discos, ensaios. Me inspirei na natureza. Eu não sou a natureza, mas eu me inspiro nela. Só que diferente da gente que se inspira em algo mais normal, a criança fala, eu quero tentar ser aquilo, então vou tentar reproduzir aquilo o mais correto possível. Boa. Entendi. Aqui que nem falou que a criança, o conceito da autoestima é a criança buscar a aprovação, né? O que é um pouco interessante a gente pensar, que até a Aninha falou, o conceito de autoestima seria o que a gente quer para nós. Mas para a criança não é o que ela quer para ela, é o que os pais desejam que ela seja, sabe? E a resolução disso, de não resolução, pode depender da criança ficar tão dependente dos pais, que a própria Aninha disse, que começa a criar uma paranoia na cabeça dela de, eu preciso seguir isso, senão vou ter a reprovação dos pais. E aí cria o conceito de Erikson de iniciativa e culpa, da criança se culpar tanto pelas coisas que não buscar iniciativa própria e ficar sempre nos pais dela, né? Ou seja, a psicologia é surpreendente. Continua que tá ótimo. Se a autoestima depender do êxito, as crianças podem desenvolver um padrão de impotência no pensamento e no comportamento, gerando um sentimento de incapacidade permanente, que é a má resolução, né? Aqui, a compreensão das emoções dirigidas ao eu e de emoções simultâneas se desenvolve gradualmente durante a segunda infância, que é a regulação emocional. Ela entende que não precisa sentir determinados sentimentos quando não está sendo direcionados a ela. E isso tem muita relação com o conceito de irmão. Por exemplo, a própria Aninha disse que um irmão mais velho, um irmão bem pequenininho, a criancinha, ela não vai entender que a bronca que o pai está dando é pro irmão mais velho. Ela vai começar a chorar no lugar do irmão mais velho porque vai pensar que é para ela, sabe? Ela não tem ainda a cabecinha formada para entender que o irmão pode ser diferente dela e que ela não precisa se generalizar para tudo, sabe? É por isso que, geralmente, quando a criança... Não sei se vocês já viram, mas a criança na festa de aniversário toma bronca, todas as outras crianças parecem uma manada, parece que elas se comunicam por telepatia, começa a fazer birra, tipo um protesto. Sendo que nem é para elas a briga, pode ser só para aquela criança em específico, né? E aí só vai se resolver isso depois ela entender que, se a minha mãe tá falando pro meu irmão, fulaninho, isso não é para mim, é pro fulaninho. E, falando do conceito de irmãos, mais pro finalzinho, eu acho que eu só coloquei resumido o que a Aninha disse, mas no slide está falando assim, por exemplo, existe a importância de ter um filho mais novo e um filho mais velho para criar com que a criança do filho mais velho crie um desenvolvimento mais sociável com o irmão, né? Tem até aquele conceito de filho único, não saber muito bem socializar porque é filho único, mas enfim. O principal ponto é que no começo, a criança, o filho mais velho, ele sempre vai se sentir reprimido ou vai se sentir ameaçado pela presença do mais novo. Até porque também entra no conceito do complexo de Édipo e Eletra do Freud. Apesar de ser muito mais, em vez de ser uma resolução do complexo, eu diria que seria muito mais um ciúmes, que até a Aninha disse, que ela se sente ameaçada pelo território, né? O que antes era só o irmão mais velho, agora se tornou as coisas para o bebê. Agora é para a criancinha, né?
Então, inicialmente, a Aninha disse que sempre vai ter um estado de conflito. O filho mais velho vai tentar buscar o máximo de atenção possível, o mais novo não vai entender nada com nada e vai seguir com a vida. Por isso que o mais novo sempre que segue com a vida, o mais velho leva a bronca, o mais novo que toma, né? Mas, no geral, é isso. E isso vai começar depois de tempos de adaptação, o mais novo meio que o mais velho vai se acostumar, digamos assim, com o mais novo, e eles vão começar um estado sociável, que também entra na fase em que o mais novo sempre vai querer seguir o mais velho. Então, se o meu irmãozão tá gostando de tal música, eu tenho que gostar também, porque o meu irmão agora é incrível, o meu irmão é meu herói, sabe? Há sempre essa situação. Primeiro vem o conflito, para depois entrar na fase de adaptação, para depois a resolução e a sociabilidade entre os dois. Deixa eu ver. Eu acho que seria isso. Aqui, ó, o relacionamento com irmãos envolve uma rivalidade, e as primeiras disputas são sobre os direitos e propriedades. Também pode envolver ciúmes inicial, posteriormente desenvolver o afeto, o companheirismo e o interesse. No geral, foi isso que eu anotei da Aninha e que a Aninha trouxe consigo. Aí, com base nisso, eu que não sou capacitada de criar perguntas que nem a Aninha, pedi para o Gemini simular uma professora muito casca-grossa para fazer umas perguntas. Não sei se vocês querem fazer. Eu quero, vai. Sim. Bom dia, o sol. Tem uma, inclusive, tem uma pergunta que o Gemini fez que eu vou pedir para ele fazer mais, que tá completamente errada, né, Suzy? Tá meio esquisitona. Mas, enfim. Verdadeiro ou falso? Quem quer ler? Deixa eu só aumentar para facilitar para ver. A parte da enurese a gente falou sobre, não falou? Acho que demos uma passada rápida. Que a enurese, perturbações de sono, terrores noturnos, pesadelos, caminhar e falar. Eu li no livro, mas a gente não chegou a falar. Mas é tipo, todas essas coisas são normais, assim, perante a idade, assim, e o xixi na cama, né, ele é hereditário e não deve punir a criança. Ele é parte hereditário, né? Diz que é parte, né? A enurese, ela geralmente ocorre 2 vezes por semana. Ela é parte hereditária e parte emocional. E se torna hereditário quando ocorre mais de uma vez, né, que é a enurese persistente. Aí a Aninha própria mencionou, pode ser causa hereditária de genética? Claro que pode, mas também pode ser causas emocionais. E isso tudo vai depender dos outros sintomas que a criança sofre, se é com terrores noturnos, se é com pesadelo, se é com caminhar e falar. Mas uma parte importante é que nessa idade, as crianças, inclusive de 4 anos, não sei se ela vai pedir, mas além delas costumarem comer menos, para a fase de adaptação delas dormirem sozinhas, dormir com a mãe, elas requerem objetos, elas não dormem sem objetos. Então, um nana, um ursinho, uma cobertinha, sabe? Elas dormem com aqueles objetos fixos, né? Que ela mesma falou. E aí, deixa eu ver se eu acho. Isso tem um nome, Isa? Nossa, eu ia fazer a mesma pergunta. Que eu acho que tem. São objetos transacionais, o nome dos objetos. As crianças em idade pré-escolar costumam desenvolver rituais que adiem a hora de dormir. Isso, rituais. E acabam dependendo de objetos transacionais. Transicionais, isso. Meu Deus, tô louca. Que é um nana, como cobertor, travesseiro, ursinho. Prolongamento na hora de dormir, terrores noturnos ou pesadelos persistentes podem indicar perturbações emocionais que requerem atenção. E a gente tem que lembrar que o fato da criança não querer dormir é porque, para a criança, até ela compreender o significado de dormir, é uma pequena morte, né? Ela não sabe o que vai acontecer a seguir. Ela tem que dormir, mas ela não sabe o que acontece depois. Pode ser que ela acorde, pode ser que não. Ela não entende esse conceito de precisamos mimir para o cérebro não fritar. Quando que a enurese fica preocupante? Quando ela sai da segunda infância, não é? Até uns 4, apesar de que ainda está dentro da segunda infância. Mas tem uns nomes, né? É isso, Carol, que você está perguntando?
Não, tipo, uma curiosidade mesmo. Eu queria saber, tipo, quanto A que a própria gente Aninha tem que falou se que a preocupar? enurese se torna preocupante quando está causando considerável estresse ou sendo prejudicial na escola e em outras atividades cotidianas. Qual que é o nome, Isa? Persistente, enurese persistente. E a outra é enurese? Primária, que a primária acontece pelo menos 2 vezes por semana. A primária tá tudo bem. Sim, a E primária é normal, ela não precisa necessariamente ser um fator genético. Pode ser qualquer coisa. A criança está se acostumando, não conseguiu acordar para fazer xixi, fez xixi, sabe? Não é uma coisa tão. a persistente, ela ainda é considerada normal, dependendo da idade, não é? Sim, que na verdade a própria Aninha disse que passou de uma determinada idade, a criança consegue adaptar o controle da urina e quando precisa ir no banheiro acaba levantando para ir. O que acontece é que só se torna realmente grave quando a gente lê os conceitos de está causando considerável estresse, essas coisas assim. Pelo menos no que eu anotei da Aninha falando. E a Gabriela também falou que a partir dos 5 anos, se começa a acontecer esse tipo de coisa, que aí não é para acontecer, aí não é normal. É isso, né, Isa? Bom, aí a gente tem as habilidades motoras depois, que é entre os 3 a 6 anos que tem o avanço delas, né? Que aí tem uma pergunta interessante que a Aninha fez, que é assim, se a criança com 4 anos, nessa idade, em faixa etária mais ou menos, ela para de querer comer, por que e como que ainda existe obesidade infantil? Ela come besteira? E aí entra em alguns pontos que tem nome. Isso daí eu tinha lido. Né? Tem a desnutrição, tem a segurança alimentar, né? Uhum. Tem a escassez. Deixa eu achar aqui, gente, eu já volto. Isso, pelo que ela disse, pode ser tanto fator nutricional e tudo mais, como fator psicológico também, como fator cultural, delas serem incentivadas a se exercitar, ou não exercitar, não é exercício de que nem a gente pensa, é só correr, levantar da cama, ficar pulando que nem criança, sabe? Esses seriam os exercícios denominados. Temos a segurança alimentar, né? E a insegurança alimentar. A insegurança alimentar ocorre quando as famílias não têm acesso assegurado à quantia suficiente de comida para manter uma vida saudável. E aí, no caso, sempre fica alguém da família sem comer, entendeu? Porque as famílias com baixíssima segurança alimentar demonstram menor consumo de alimentos e padrões alimentares disfuncionais, com pelo menos um membro da família periodicamente perdendo refeições. E a obesidade, ela se dá também por uma questão de falta de nutrientes, né? Quanto mais baixa a classe social, pior é. É porque você tem tanto a obesidade como a subnutrição. A obesidade porque não se tem acesso a alimentos mais nutritivos, então se pega os mais fáceis, os processados. Então, a gente segue por essa linha. O problema desse livro é que ele fala muito, dos Estados Unidos, tá? Sempre é tudo com dados dos Estados Unidos. Tem uma coisa até interessante, que a Má, que tem uma academia, ela deve saber, né? Mas saiu, teve que fechar a academia. É porque o meu personal, ele me falou que quando, por exemplo, você não come, sabe essas, desculpa falar a palavra, gente, mas sabe essas tonta idiota que fala de jejum intermitente? De fica 2 dias sem comer e depois toma? Essas malucas, elas esquecem que, tipo, quando você começa a adaptar seu corpo a comer menos energia do que você gasta, seu corpo tende a criar reservas de gordura. Então, meio que você vai ficar obesa, independente se você faz regime intermitente ou não, porque quando você come, o seu corpo pensa, meu Deus, esse é o primeiro alimento que eu recebo em sei lá quantos dias, vamos guardar até o máximo que der. Aí ele vai guardando, daqui tantos dias você come, aí você vai começar a inchar que nem uma bolinha.
Meu amor, há controvérsias. Há controvérsias? Muitas. Eu sei, essa teoria que você está falando é do Neandertal, né? Tipo assim, tem ausência de alimento, então quando vem um alimento, ele quer segurar, porque ele não sabe quando vai poder se alimentar novamente. Isso. A premissa do jejum intermitente, ele é intermitente, então você tem períodos em que você come, se alimenta, e períodos em que você não se alimenta. E esse período que você não se alimenta, ele é gradual em questões de horas, porque precisa haver a renovação celular. Entendeu? Aí depois eu falo para você, porque a Carolzinha até saiu do grupo. Mas enfim. Aí continuando, para só fazer um resumo antes da gente responder as perguntas, né? Que nem o vídeo falou, habilidades motoras, né? Que é as grossas e finas. As grossas são os grupos musculares grandes, né? Que envolve tipo saltar, correr, brutos. E finos é a coordenação olhos e mãos e os músculos pequenos, que é abotoar uma camisa ou desenhar figuras, coisas mais suaves que não necessitam de tanta energia. E outra, que é o desenvolvimento cognitivo. Crianças no estágio pré-operacional de desenvolvimento cognitivo, que são aproximadamente dos 2 aos 7 anos, tem grandes avanços, como a função simbólica, que permite que elas reflitam sobre pessoas, objetos e eventos não fisicamente presentes. Porque aí, a Aninha falou, criança de 1 aninho, você pode colocar a mão no rosto e abrir, que ela não vai entender que você está lá. Para ela, você sumiu. Para ela, não sei onde foi. Tanto que tem, cadê o bebê? Aí a criança não vai saber. E aí, depois de 2 anos, ela vai entender que mesmo que você feche, você pode estar lá, ela vai compreender o conceito de espaço. Ela vai compreender que ela pode pensar em você sem que você esteja fisicamente presente. Porque a partir do momento que você some para uma criança, para um nenenzinho, você sumiu, você não existe. E é impressionante, tanto que tem, até a Aninha disse, não adianta você ver a criança uma única vez na infância dela e depois de 5 anos esperar que ela reconheça o seu rosto. Até por conta das memórias que a gente viu, como também do conceito de função simbólica. Ela não desenvolveu que você é aquilo ali, ela só acha que você não existe. Oi, Isa. Oi. Você conseguiria explicar essa teoria da mente? Teoria da mente aonde? Que eu acabei de falar? Não, é que tá no slide dela, influência sobre o desenvolvimento da teoria da mente. E você falou alguma coisa? De tudo que eu anotei dela... Ela não falou? Eu não anotei, mas podemos ver. Compartilha aí. Deixa quieto então. É que uma hora você falou alguma coisa de teoria da mente, por isso que eu achei que tinha no seu resumo. Manda a bala, então. Deixa eu ver. Ela fala bem a eu achei aqui, ó. Eu não li ainda, tá? Mas está aqui no livro. A teoria da mente é a consciência da ampla variedade de estados mentais humanos, crenças, intenções, desejos, sonhos, etc. E o entendimento de que os outros têm suas próprias crenças, desejos, intenções e particularidades. Ter uma teoria da mente nos permite entender e prever o comportamento dos outros e tornar o mundo social compreensível. Então, a criança toma consciência que existe o outro, é isso? Foi o que eu entendi. Vocês querem que continue a leitura? Por favor. Piaget estava interessado nessa habilidade crescente e, para investigá-la, fazia às crianças perguntas do tipo: de onde vêm os sonhos? E com o que você pensa? Com base nas respostas, ele concluiu que crianças com menos de 6 anos não sabem estabelecer a distinção entre pensamentos ou sonhos e entidades físicas reais. As perguntas de Piaget eram abstratas, e ele esperava que as crianças fossem capazes de colocar sua compreensão em palavras. Pesquisas mais recentes, usando tarefas mais concretas do cotidiano, indicam que entre 2 e 5 anos, o conhecimento das crianças sobre os processos mentais cresce drasticamente, assim como a sua capacidade de diferenciar entre estados mentais e a realidade. Por exemplo,
Aos 2 anos, as crianças participam facilmente de brincadeiras de faz de conta. Aos 3 anos, conseguem usar a dissimulação em jogos simples e prever as ações alheias com base nos desejos. Também sabem dizer qual é a diferença entre um menino que tem um biscoito e um menino que está pensando em um biscoito, e sabem qual menino pode pegá-lo, reparti-lo e comê-lo. E aos 4 aos 5, entende que uma pessoa pode acreditar em algo que elas propriamente sabem não ser verdade. Então entende a mentira. É o que a Isa tinha falado sobre o conceito de... Pode falar, Fê? Tem um experimento famoso sobre isso, que é tipo assim, eles põem umas crianças para assistir, uma pessoa, tipo, sei lá, olha, eu tô com um filtro, nice. Uma pessoa, sei lá, tipo, a criança vai assistir a Suzy, botar uma bolinha dentro de uma caixa e sair da sala. Aí vai chegar outra pessoa, vai chegar a Isa na sala e vai tirar a bolinha de dentro dessa caixa. Então, para a gente que já tem isso em nós, a gente vai entender que quando a Suzy voltar, ela vai pensar, bom, a bolinha não está mais dentro da caixa, certo? Tipo, a gente vai entender que a pessoa que voltar vai procurar a bolinha na caixa. Vocês estão acompanhando o que eu tô falando? Ou tá confuso? Por que você tá de Dumbledore? É a minha única pergunta disso tudo. Porque eu liguei um filtro aqui Entendi. do Meet. Massa, né? Quer que eu tire? Tá atrapalhando? Não, tá. Tira, porque ninguém tá prestando atenção no que você tá falando. Não, explica. Tira sim, tira sim. Explicando. Eu não lembro onde que eu tiro. Ô, Ká, Oi. isso que a Suzy perguntou... É o que você falou de brincar, amor. É a mesma coisa, parece. O que eu, além do autoconceito, tá falando que alguns autores piagetianos dizem que no caso, o autoconceito muda de representações únicas, ou é uma coisa ou é outra, para um conceito de mapeamento representacionais mais complexos, entendendo que ela pode ser uma coisa ou outra, ou seja, a criança vai entendendo que ela pode ser uma coisa e outra, mas ela pode ser as duas coisas se ela quiser também. No início, a criança não reconhece a diferença do eu real para o ficcional, que no caso poderíamos aplicar... Por que você é um bolo? Mas por conta, a gente poderia aplicar a respeito dos sonhos. E aí ela começa... É aqui que ele fala, né? Com o que você pensa, de onde vêm os sonhos, né? Isso que é o que o Piaget fala, né? Ai, para mim tá tão confuso tudo. Eu acho que isso seria o conceito da teoria da mente, né? Isso, eu vou tirar uma foto, Isa, para você, do livro, peraí. Esse experimento é bom, gente. Eu só tô... Ai, que lindeza! Isso é mais fofinho! Como que a gente vai estudar com você? Uma hora tá gato, outra hora você tem um povo. Linda! Não, deixa o povo, tão fofo. Eu deixaria ele como pet da sala, que nem os meus bichinhos que ficam andando por aí. Nossa, que negócio que atrapalha. Cadê o... O que foi agora? Perdi o quê? Vocês não viram ele de cap? Vocês estavam printando e mandando no grupo, né? Comandante Carvalho. Vocês perderam o cap, gente. Ah lá. Cadê? Não tô vendo. Felipe, fala oi. Oi. Muito bom. Olha que coelho macabro. Ai. Para, senão eu não vou prestar atenção. Eu mandei no grupo, Isa. Eu vou mandar aqui, tem relação com um brincar estudado por Piaget e tem outro carinha que eu nunca vou decorar o nome porque não sei se é importante. Smilans. Vocês querem deixar quieto esse negócio que eu tava falando? O que é isso? É uma lâmpada? O polvo é o mais fofinho até agora. É, né? Eu queria saber da pesquisa aí. Fala, Fê. Vamos lá. As crianças começam... Deixa eu tirar a lâmpada da minha cabeça. As crianças estão assistindo uma pessoa com uma caixa na mão. Ela vai lá e põe uma bola
dentro dessa caixa, deixa a caixa em cima da mesa e vai embora. Aí, outra pessoa entra na sala, tira a bola de dentro da caixa e vai e, sei lá, esconde em qualquer lugar. Quando a primeira pessoa volta, o que é o natural a se fazer? A gente fala, bom, a pessoa vai achar que a bola está dentro da caixa, certo? Porque ela não viu que outra pessoa tirou. As crianças não conseguem identificar esse padrão, porque elas não conseguem compreender que as outras pessoas possuem outros pontos de vista e outras verdades. Porque se elas viram que a pessoa tirou aquilo lá da caixa, elas vão achar que todo mundo sabe que a bola está fora da caixa. Isso, teoricamente, é você ter uma compreensão de que as outras pessoas têm conhecimentos, têm mentes também, que são outros indivíduos, entendeu? A criança, ela generaliza tudo que ela sabe para todo mundo. Arrasou. É isso É que mesmo. vem aquele negócio que a criança, eu não sei o que é brain rot. Aí, meu irmão e minha Peraí, prima, quem que você não sabe o que é? brain rot, esse negócio de tralalelo, tralalá, Não sei. eu não sei o que é também. Eu só sei que meu irmão de 4 anos e minha prima de 5 anos, os dois têm a mesma idade. Meu irmão vai fazer 5. Eles chegam em mim e falam assim: Bela, como que você não sabe o que é isso? Bela, como que você não sabe algo óbvio? Tipo, eu não sei o que é isso. Eu falo a minha língua, porra de criança. Dá raiva. É muita raiva. Gente, olha o Felipe agora, o moranguinho. Ai, Jesus. O verdadeiro morango do amor. Ai, meu Deus, agora que eu vi. Ai, Felipe, o morango do amor. Ai, que lindo. Parece Esse um de fone que seria cor, da Isa. Isa, você tem um fone assim, a sua cara? Eu tenho um preto e rosa que muda de cor. Lógico E que eu você tem. tenho um branco e rosinha, mais ou menos assim. Só que é uma patinha de gato aqui. Ô, gente, não querendo ser chata. Ai, Felipe do céu, que jeito que eu. Põe o povo de novo e o cap, por favor. Vamos fazer os exercícios? Vamos. Vamos. Sai, pirata. Tchau. Verdadeiro ou falso? A enurese, caracterizada pela perda involuntária de urina durante o sono, é considerada um problema emocional grave em todas as crianças? Não. Não, depende da idade. E da Da frequência. Eu ia perguntar por que não, mas o Fê, que eu não sei com que chapeuzinho ele tá agora, respondeu. Eu sou um Ele pirata. estava de pirata. De acordo com o texto, a autoestima de uma criança ela é influenciada pelo desejo de aprovação dos pais e pode ser afetada por êxitos ou fracassos? Oi, peraí. De acordo com o texto, a autoestima de uma criança é influenciada pelo desejo. Sim. Sim, acho que sim também. Eu estou anotando aqui, tá, Isa, as respostas. Para a gente conferir no gabarito. O desenvolvimento do cérebro na segunda infância se concentra principalmente no crescimento do corpo caloso, que melhora o funcionamento dos hemisférios cerebrais? Sim. Não. Sim. Claro. Mas, O caloso é o que arranca. Mas não é principalmente, né? O desenvolvimento dele, ele já está 95% pronto, mas foi boa essa sua observação do principalmente. Então vamos colocar, não sei, meio a meio? Então Joga na IA, vê o que ela acha. Não, a Não, resposta tem gabarito. Tem gabarito, É. boa. Vocês são gigantes. Tá, eu coloquei uma interrogação aqui. Ai, adorei o capacete. A Continua. centração impede que as crianças pré-operacionais compreendam o princípio de conservação, que é a ideia de que a quantidade de um objeto pode permanecer a mesma, mesmo se a sua aparência mudar. Sim. Sim. Lembrando que a centração é o hiperfoco da criança. Não é descentração que impede? Não é o contrário? O quê? A descentração? Ó. É verdade. A conservação, ela atribui vida a objetos. Ó, a gente já ia errar isso. Tá certa, Suzy.
É do A IA fez certo em pegar o papel de Aninha. Oi? A IA fez certo em pegar o papel da professora Fez Aninha. mesmo, fez mesmo. Já estava indo no automático. Então, ó, o que a gente está falando É centração. é centração. É isso mesmo, Suzy. Obrigada. A IA até colocou em negrito, achei tão bonitinho isso. É centração e conservação. A agressão explícita é mais comum em meninas, enquanto a agressão relacional é mais comum em meninos? Não. Contrário, né? É. Por que o contrário? Por que as meninas não podem ser porradeira, Fih? Por Eles mais- podem, mas é mais comum o contrário. Cada um pode ser o que quiser. É porque mulher é mais com artimanha, né? Menino É por já conta vai na do porrada. É que é o contexto social de observação de referência que você tem, entendeu? Do gênero. Sim. Fala isso no livro. E Ah, aí? Assinale Então, a incorreta. Qual das seguintes afirmações sobre o desenvolvimento físico na segunda infância? Eu acho que era esse que estava errado. Ah, a gente vai vendo. Nem lembro. O desenvolvimento físico ocorre em um ritmo mais lento do que na primeira infância? Nossa, eu vi sobre isso, só que foi muito confuso o que eu vi, sabia? Vamos ir por eliminação. Porque então. eles falam que ocorre sim. Não, mas tem aqui. Vão pensando aí enquanto eu vejo. Os sistemas corporais internos ainda não estão completamente maduros nessa fase. A prevalência da obesidade em crianças tem aumentado. Peraí, deixa eu só voltar lá. A primeira, sim, ele desenvolve mais rápido na segunda infância do que na primeira infância. As crianças crescem rapidamente entre 3 e 6 anos de idade, mas em um ritmo diferente. Ao redor dos 3 anos, as crianças normalmente começam a perder a forma roliça, característica dos bebês, e assumem a aparência mais esguia e atlética da infância. Então, se a gente pegar o videozinho que o Dani fez, ele fala, né, que dos 3 aos 6 anos a criança tem uma mudança vertiginosa, né? Então, já mata essa questão aí. Sim. É, só pegar bom, o primo, o sobrinho e tal, você fica essa 5 prevalência, meses sem ver, moleque espicha, né? É, Só a vai prevalência da obesidade a gente mata também, porque a própria linha disse que é uma das questões principais e é fato que mesmo que a criança não coma, a obesidade aumentou. nossa, o Felipe fuça em tudo mesmo, né? Olha isso, achei. Mas o meu só tem um. Ele já tem vários. É porque eu assino o Google Gold. Ai, Ah, eu queria ter um chapeuzinho também, mas enfim. Os padrões de sono são Só pôr, Isa. Eu te não sei ensino. Eu sou burra. Tá vendo a sua câmera? Ah, Clica ali na setinha pra cima, aí do Mas lado esse do cap é muito dispositivo que Mas tá ele é bom pra selecionado, vai você. ter tipo um íconezinho. Planos de fundo e efeito. Parecendo Paquita. nossa, em aparência, não tenho nada pra pôr. Não, foi em filtros. eu só tenho um cap também. Não dá pra mudar. Ah, por que será que eu tenho mais? Então, você tem um monte. Olha lá, agora que eu tenho só o cap também, ó. Tô falando. Nossa, eu não tenho nem pra colocar filtro. O meu é muito precário. Mas enfim. Só que o cap não para na minha cabeça, olha isso. Ai, gente. Essas aulas são muito melhores do que eu pago a faculdade. Ai, olha o polvinho, que fofinho. É muito fofo o polvo. Agora eu tô no cenário aqui, ó. Olha isso. Olha aqui meu setup gamer bissexual. Caramba. Ó. Coisa Aí boa. você fala besteira, Felipe. Poligênero, né? Tá bem poligênero. Como é que eu tiro o cap agora, meu Deus? Não É tira. só você clicar nele de volta. Ele sai. Mas na minha cara, não. Não, peraí. Não, é só você clicar nele. Você não clicou habilitando? Você clica. Ô, mãe, eu sou idosa. eu Aí, não ó, a lembro Isa é dos gamer caminhos. também. É só isso que eu tenho. Eu não tenho os filtros de cap ou do povo. Gente, por que só eu tenho isso? Mas, gente, cadê eu aqui, meu Deus? Achei. Sai. Aí. Aparência, deixa eu ver. O meu fundo. Só tenho para focar ou desfocar. Eu também.
Ah, Vavá, vocês dois. Fiquei chateada. Chateada. Não, você ainda tem focar e desfocar. O meu só desfoca. Desfoca um pouco e desfoca tudo. Não, o meu tem 2 tipos de desfoque também. É isso. É o que eu tenho, deve ser igual. Luana, você é a Luana? Luana? Ou é namorada de alguém? Não, né? Namorada do Pedro tem outro nome, né? É Ingrid. Não, ela dá uma sala, senta lá na frente. É ela mesma, eu sei quem é a Luana. Eu sei, ela é um docinho. Tá quietinha, Luana. Sabe tanto que perguntou, né? Eu tô perguntando porque o Pedro sempre convida a namorada, mas não é a Luana o nome da namorada. É Ingrid. Ô, Luana, fugiu? Você não tem o cap aí também? Tem um quarto gamer? É que eu tô pelo meu celular. Ah, você deve ter mais filtro ainda pelo celular. Assim que é bom. O celular funciona tudo. Ô, gente, aí, vamos continuar? Vamos continuar, então? A última pergunta seria qual é incorreta e os padrões de sono são afetados por expectativas culturais? Sim, são. Dessas aqui, qual seria a alternativa incorreta? O desenvolvimento físico ocorre em um ritmo mais lento do que na primeira infância? Isso, tá errado. Não, na segunda infância ocorre mais lento do que na primeira. Não, amor, acabei de ler. É o contrário? Oh, meu Deus. As crianças crescem rapidamente entre os 3 e 6 anos de idade, mas em ritmo diferente. Na segunda infância, as crianças emagrecem e crescem rapidamente. Tá certo. E elas precisam dormir menos também do que antes. Ah, Suzy, eu acho que essa daqui que era incorreta. Não, a que estava com problema que a gente viu. Então, o desenvolvimento físico ocorre em um ritmo mais lento do que na primeira infância? Essa que é errada, né? Qual que é, amor? Qual que Essa daqui, o Gemini fez errado, porque... Opa, peraí, deixa eu só... Porque ele colocou que o conceito que estaria errado seria do cérebro. O corpo caloso? Hã? O corpo caloso. Então, essa parte aí que a Suzy está bem mais atenta do que eu, que estou ansiosa, menstruada, falou que ela se atentou no principal, né, Suzy? Você falou no que não é o principal foco do desenvolvimento, né? Do corpo caloso, Eu atentei a isso, mas... Isso, perfeito. Eu estou procurando aqui e eu já volto. A2. Qual das seguintes opções sobre habilidades motoras na segunda infância está incorreta? Habilidades motoras grossas envolvem o uso de grandes grupos musculares. Isso. Correto. Peraí, que eu tenho que anotar. Qual que é essa aí? A 2? É. Habilidades motoras finas dependem da coordenação entre olhos e mãos. Sim. Depende? É a conexão que você começa a fazer entre o que você está vendo e o que você está tateando para poder fazer, sabe? De postura. Tipo abotoar um botãozinho na blusa, precisa de mais delicadeza. Da união dos dois hemisférios. Por isso que tem o corpo caloso, entendeu? Por isso que o corpo caloso ele é o que une os dois hemisférios. Né? Como será que isso se dá em criança cega? Perfeito, Felipe. Será que desenvolve diferente? Ou será que, por motivos, desenvolve igual, sei lá? Nossa. Arrasou na pergunta. Eu acho que você deveria fazer essa pergunta para a Aninha. Arrasou. A Aninha vai virar para você e falar assim, agora não é momento. Ela vai falar que ela não sabe responder. Pode passar na aula, que não é momento agora. O desenvolvimento motor é exclusivamente determinado pela herança genética. Não, lógico que não. E correr e pular são exemplos de habilidades motoras grossas. Sim. O que está errado é a C, né? Que não é só herança genética. Não é exclusivamente. É a C. É C? Então, mas, gente, eu tô errado. Mas peraí, deixa eu só falar aqui sobre o cérebro. Vocês estavam querendo saber?
Durante o desenvolvimento cerebral. Durante os primeiros anos de vida, o desenvolvimento cerebral é rápido e profundo. Aos 3 anos, o cérebro tem aproximadamente 90% do peso adulto. Dos 3 aos 6 de idade, o crescimento mais rápido ocorre nas áreas frontais, que regulam o planejamento e o estabelecimento de metas. A densidade das sinapses no córtex pré-frontal atinge um pico aos 4 anos de idade. Aos poucos, essa conectividade exuberante vai sendo podada pela experiência, um processo que está por trás da enorme plasticidade do cérebro humano. Aí vai falando do axônio, da bainha de Melina e tudo mais. Aos 6 anos, aos 11, crescimento rápido em áreas que permitem o pensamento associativo e linguagem e as relações espaciais. O corpo caloso é um feixe espesso de fibras nervosas que conecta os 2 hemisférios do cérebro e permite que se comuniquem mais rápido e eficazmente um com o outro, o que possibilita a melhor coordenação dos sentidos, atenção, alerta, fala e audição. O corpo caloso continua a ser mielinizado durante toda a infância e adolescência, com o volume máximo sendo atingido antes entre as meninas do que entre os meninos. Nosso cérebro desenvolve mais rápido do que o dos meninos. Deu para pescar, que não é o foco, acho que não é aí? Sim. Ô, Isa, a questão que eu perguntei para você os sistemas corporais internos ainda não estão completamente maduros nesta fase. Aí o texto afirma o oposto, os sistemas corporais internos estão amadurecendo. É isso que eu perguntei para você. Eu acho que foi essa que está errada. Tem uma que está errada, a gente vai ver no final. Daí, então, no caso, todo mundo concorda que na segunda infância o que está incorreto é que o desenvolvimento motor é exclusivamente determinado pela herança genética, quando não é. Certo. Qual das seguintes afirmações sobre a teoria de Piaget e o desenvolvimento cognitivo na segunda infância está incorreta? Crianças nesse estágio relacionam por transdução, vinculando fenômenos sem causalidade lógica. Tá certo. Acentração, irreversibilidade e foco em estado são limitações lógicas. Sim. A função simbólica permite que as crianças pensem sobre objetos ausentes. Certo. Não. Piaget acreditava que crianças pré-operacionais são capazes de raciocínio lógico avançado. Não. Se ele fala sobre a transdução, não tem como ele acreditar nisso. Né? Porque a transgressão é quando ele faz as perguntas de raciocínio lógico para as crianças, né? Qual das afirmações sobre a memória na infância, conforme o texto... Oi, Fê? O que é esse negócio? Eu cheguei atrasado, não peguei essa parte. Qual? Transdução? Transdução. Transdução. Tá. É o período transdutivo. Associação e lógica, né? Explica, Isa. Explica aí, gente. Se o Fer demorar muito, não precisa, tá, gente? Eu não quero também... A criança faz umas relações, umas associações, mas não, assim, não tem muito nexo, mas na cabecinha dela tem. Eu acho que é o jeito dela que ela faz para poder lembrar das coisas, para poder... É tipo o Pavlov, né? Que associa o sino com a comida, entendeu? Aí a criança, no início, quando ela vê o cachorro latindo na casa da avó, se ela está em outro local, ela associa o cachorro ao latido de outro cachorro à casa da avó. Ela acha que a avó está presente. É tipo Pavlov. Tipo, minha sobrinha de 4 anos fala que todos os cachorros que ela encontra na rua são a Zelda, que é a minha cachorra. Isso. Tipo, isso, ela generalizou aquele bicho para Zelda. E aí o Piaget ele fala disso, né? Fase de assimilação e acomodação, né? Que a gente viu no outro bimestre. Beleza, fase. pode tocar, gente. Nossa, Obrigado. gente, eu tô tão emocionada com vocês sabem tudo. Sabemos, sim. Estou sabendo com a Isa agora, que eu estava falando para o Felipe, o que eu faço o que você faz quando você não quer fazer nada e tem um monte de coisa para fazer, mas não quer fazer? E ao mesmo tempo não quer não fazer nada. Se força a fazer. Então, vamos embora, que vocês estão me ajudando muito. Obrigada. Bom, vai, Isa. Pode ir? Claro. Qual das afirmações sobre a memória na infância, conforme o texto, está incorreta?
A memória episódica inicial é temporária e pode ser transferida para a memória genérica. Verdade. Você que me ensinou. A memória genérica armazena rotinas familiares, como sentar à mesa para o café da manhã. Certa. Eu vi que a Ivaneide e a Marina entraram, depois a gente faz um resumo geral. Felipe, você é um cachorro agora? Que da hora! Eu queria. Sempre fui. Vaneide chegou? Vocês querem voltar? Cheguei atrasada. Cheguei. A gente só vai terminar as perguntas para a gente voltar de novo no texto e depois a gente volta de novo nas perguntas. Isso, Marina foi embora, você intimidou ela. Quem? A Luana? A Marina. A Marina? Ela saiu cedo. Ela nem estava aqui. Marina tava. Pode continuar? Vai. A memória autobiográfica se inicia por volta dos 4 anos e está relacionada ao desenvolvimento da linguagem. Uhum. É isso. Sim, porque ela está entendendo, né? É. Normalmente, lembramos de eventos específicos desde o nascimento devido à memória autobiográfica. Essa que está incorreta. A gente não lembra desde o nascimento, né? A partir dos 4 anos. Né? É isso, né? Gente, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Vou lembrar do meu nascimento? Em relação aos estilos parentais, que é o do Birmingham, que eu peguei birra com ele, qual das descrições abaixo está incorreta? Em relação Estilo autoritário. O estilo autoritário tem alta exigência e baixa receptividade, impondo regras sem muitas explicações? Por que você pegou birra do rapaz, hein? Porque ela não sabe falar o nome dele. Eu não sei. Na verdade, ela sabe sim, só que ela fica encanando que não sabe. É esse cara chamado Baurin. Você fala, meu amor. Permissivo. Baixa exigência e alta receptividade, atuando mais como amigo do que como autoridade. Sim. Democrático. Baixa exigência e baixa receptividade, usando a disciplina para punir. Essa aí ele deu de novo pra gente, né? Democrático, de novo. Estabelece regras claras e se comunica de forma aberta com a criança. Letra C. Que tá errada. Sim. E eu coloquei de relacionar colunas porque a nossa querida Aninha, ela ama isso, né? Boa. Qual é o processo pelo qual as crianças adquirem um papel de gênero? Identificação de gênero. Então seria a 4, a primeira. Anote aí, Cá. Nossa, como que fala? Cartilógrafa? Não sei o nome. Eu sou só auxiliar. Então, peraí, gente. O processo pelo qual as crianças adquirem um papel de gênero é identidade de gênero? Não, é tipificação de gênero. É tipificação de gênero, exatamente. Porque é o tipo que ela é, né? Não o papel que ela vai exercer na sociedade do gênero, né? Ok, vai. Tendência de atribuir vidas a objetos inanimados. Animismo. Animismo é fácil decorar que vem de animar. Anima, né? Que é a vida. Oi, meu bem, o que foi, querida, que você falou? Animismo pode se lembrar... Não, Ivaneide, amor. Desculpa. Foi a única que eu acertei dessa bagaça. Foi, mas a gente vai repassar tudo. De novo. Legal, obrigada. Tá todo mundo na mesma, relaxa. Comportamentos e atitudes que uma cultura considera apropriados para homens e mulheres. Aí é papel de gênero. Aí é tipificar. O papel, teu papel tá ali, tá? 5. Reconhecimento de quem somos e como nos vemos e se nos identificamos com a função do nosso sexo biológico. Aí é identidade. E a tendência de uma criança pré-operacional de relacionar mentalmente certas experiências, mesmo que não haja uma relação causal lógica. Transdução. Então, é aí que FEO, que significa transdução. É que é a transdução, ó. Chique. 2. Mais? Tem mais, amor? Peraí que meu negócio abriu um negócio aqui, eu não consigo ver. Agora nós vamos ver o gabarito. Vamos lá. Acertamos. Acertamos todas? A primeira a gente acertou, a segunda a gente acertou, a terceira a gente estava na dúvida, eu tinha colocado o verdadeiro, aí a Suzy levantou a questão.
O texto diz que aos 6 anos o cérebro está com 95% do seu volume máximo e que há um crescimento mais rápido em áreas que apoiam o pensamento, linguagem e relações espaciais. O crescimento do corpo caloso é apenas um dos aspectos. Então, a Suzy estava correta. A quarta, acertamos? Pera, qual que era o enunciado dessa 3 mesmo? Pode voltar para eu vou ler aqui, ó. Porque eu tô aqui com... A 3... Não lembro qual que era a afirmação. A 3 é: o desenvolvimento do cérebro na segunda infância se concentra principalmente no crescimento do corpo caloso, que melhora o funcionamento dos hemisférios cerebrais. O principalmente está errado. Principalmente. É o que a Suzy observou. O 4 e o 5 lá a gente acertou? Não, erramos o último. Qual que era a última? Peraí. A última era: a agressão explícita é Peraí, mais desculpa, a gente errou a 4. A quarta. A centração impede que as crianças pré-operacionais compreendam o princípio de conservação. A ideia de que a quantidade de um objeto pode permanecer a mesma, mesmo que sua aparência mude. A gente colocou verdadeiro, não colocamos? Não. Não, porque a gente se atentou à conservação e mudou de ideia, que conservação não era a mesma coisa do que a gente estava achando. Bom, agora a gente tem a confirmação. Mas deixa eu... Posso ler? O texto explica que a centração é a incapacidade de focar em mais de uma característica de um objeto, e que isso impede a compreensão dos princípios de conservação. Qual que era a afirmação? Difícil entender, né? E a conservação, ela atribui vida a objetos e sentimentos. Então, o princípio de conservação é a incapacidade de focar em mais de uma característica? Ah, tá, entendi. Qual que era a afirmação da 4? Eu vou colocar a centração impede que as crianças pré-operacionais compreendam o princípio de conservação. Eu acho que sim, porque a centração é o foco em algo, né? E a conservação é a característica de que a quantidade de um objeto pode mudar. Ela não entende até então isso. Ela tem esse problema de relacionar. Não estaria a ver? Não, é que eu anotei que conservação era outra coisa. Aqui. Não é aquele experimento que você pega um copo fininho e alto e um copo gordinho embaixo, aí você... Então, antes eu tinha entendido isso. Então, a centração impede que ela compreenda isso, porque elas não entendem. Sim, que é a conservação, né? E porque ela só olha e fala, a água é, sei lá... Cara, você não está confundindo com animismo? Parece que você falou alguma coisa aí. Exatamente, eu escrevi o animismo aqui. Obrigada, é isso mesmo. Eu sei o que é, acabei de responder e não me liguei. Tá certo, deixa eu piscar aqui. Então, continua. É o que eu já esperava. Continua. Então, peraí. Ó, a gente parou que a gente errou, então, só essa daí. A 4. A 4 e a 3 a gente estava em dúvida. E a 3 a gente viu que é falso. Que aí é por conta desse principalmente, né? Uhum. Aí, vamos lá. A pergunta era: qual das seguintes afirmações sobre o desenvolvimento físico na segunda infância está incorreta? Qual que a gente marcou? Esse daí eu pulei, eu não tinha visto. Desculpa. Essa 1 aqui é que está errada pela IA. Não é, Suzy? É essa daqui. Eu acho que era essa, por isso... Então, essa daqui é que é a mesma coisa, porque os sistemas corporais internos ainda não estão completamente maduros nessa fase. Essa daqui afirma a mesma coisa, os sistemas corporais internos estão amadurecendo, não é a mesma coisa? Eles estão amadurecendo, eles não estão completos. Não estão completamente maduros, eles estão em processo de maturação. A primeira frase não está dizendo a mesma coisa que o texto está dizendo? Então, não estão completamente maduros. A IA confundiu, a IA fez a dublê. Mas a gente acertou a 2, acertamos a 3, acertamos a 4, acertamos a 5. E relacionar as colunas, que é o as colunas, 4, 1, 5, 3, 2. Isso aí, cowboy! É isso aí.
Vamos voltar, então? Isa, você Vamos. repassa para nós? Obrigada, eu vou ficar quieta agora, cowboy. O Felipe tá ótimo. Aqui. Aqui é sobre o desenvolvimento da criança, dos 3 aos 6 anos, né? Que os sistemas corporais, como a gente viu, ainda estão em amadurecimento, né? Mas os dentes já estão presentes. Na idade de mais ou menos 4 anos, a criança costuma comer menos, né? Em relação ao seu peso. Mas a professora até colocou a pergunta a respeito de que, ainda assim, mesmo que as crianças comem menos, há prevalência de obesidade, né? Aí, a K você falou o motivo, explique. Alô? Oi, desculpa, calma, estava chegando no botão. Então, pelo que eu li aqui, o lance tem a ver com acesso à boa alimentação, né? Então, aqui, o livro se pauta nos Estados Unidos, então começa por aí. Porém, entretanto, diz que aqui a obesidade ela está entre os hispânicos, a maioria os hispânicos. E é por questões sociais, porque as pessoas não têm tanto acesso a uma alimentação adequada, então comem alimentos mais processados, com poucos nutrientes e poucas vitaminas. E aí isso daí causa uma obesidade, mas não uma nutrição. Querendo ou não, a criança hoje em dia, ao invés de comer, ela vai preferir comer uma bolacha ou um bolinho, que a gente pensa, só vai comer uma coisa, não vai dar em nada, mas pode ser que, né, seja pior em índice calórico. Não só calórico, o problema aí é nutricional, né? Porque você fica desnutrido, anímico e obeso. Sim. Porque você não tem nutriente, você só tem calorias vazias, né? Os padrões de sono mudam durante a segunda infância, como ocorre durante toda a vida posterior, e são afetados pelas expectativas culturais. Nisso, a gente viu que as crianças em idade pré-escolar, elas desenvolvem rituais para tentar adiar a hora de dormir. Isso tem muito a ver com a criança ainda não compreender o conceito de hora de dormir, que aí até a própria Aninha falou que seria quase que uma espécie de morte. Ela ainda está se desenvolvendo. Para ela, o tempo é muito mais produtivo brincando e se envolvendo durante o dia do que ter um descanso. É como se ela morresse naquele períodozinho de tempo, né? E durante esse período, as crianças dependem de objetos transicionais. E os objetos transicionais, para elas dormirem sozinhas, para elas se adaptarem a esta vida sozinha ou de mais conforto, elas necessitam de um nana, de um ursinho, de coisas que bebê, sabe? Uma almofadinha. Isso são objetos transicionais, né? Durante essa fase... Peraí, deixa eu só falar uma coisa, só um adentro aqui, não tem. Mas acho que você vai falar sobre perturbação, você vai falar sobre terrores noturnos? Vamos. Já vai passar? Tá. Uhum. É porque no E aí, durante esta fase, além de prolongamento da hora de dormir, temos terrores noturnos, pesadelos persistentes que podem indicar perturbações emocionais e requer atenção. Perturbações de sono são perturbações persistentes que indicam um problema emocional. Terrores noturnos são aqueles despertar abruptos, sabe? Que a criança fica assustada, fica meio paranoica. Geralmente é dado por um pesadelo ou pode acontecer naturalmente por questão do próprio corpo acordar, né? E aí a gente tem a fase da enurese, que a enurese é urinar, né? No caso. Ela pode ser tanto genética, ou seja, ela vai ser herdada, como também pode ser algo normal. E aí tem os dois tipos dela, né? Que é a persistente e a primária. A enurese primária é a enurese que ocorre 2 vezes por semana, não necessariamente é uma enurese genética. Ela pode ocorrer porque a criança não conseguiu levantar e ir para o banheiro e ficou na cama mesmo, não conseguiu acordar, porque teve um pesadelo que fez ela mijar na cama. Pode acontecer por muitos fatores, mas geralmente 2 vezes por semana, né? E a enurese persistente, ela ocorre durante um tempo considerável e pode estar relacionada com o estresse, sendo prejudicial na escola e em outras atividades. Ela pode ser genética também, tá? Então, assim, a persistente, ela só é caracterizada como algo preocupante quando está causando esses problemas de estresse ou sendo prejudicial, que a criança aí, ela mija na cama, não consegue dormir e tudo mais. Mas ela não necessariamente se trata apenas de um problema emocional, tem este ponto também.
Aqui a gente também tem caminhar e falar, que é razoavelmente comum, e pesadelos que são comuns também. Podemos prosseguir? Sim. É que eu não consigo ver, então eu vou prosseguir. O desenvolvimento do cérebro aos 6 anos, ele já está com 95% do volume máximo. Oi, gato. Corpo caloso liga os hemisférios, melhora o funcionamento. Também há o crescimento mais rápido em áreas que apoiam o pensamento e linguagem de relações espaciais, como a gente viu na própria pergunta. Oi, gato, tô aqui. A gente também tem a evolução das habilidades motoras, que ocorre entre 3 e 6 anos, né? E ela envolve habilidades de 2 tipos, que é a grossa e a fina. As grossas são os músculos mais brutos, que é o de saltar e correr, que são as musculações grandes. Já a fina é o uso da coordenação de olhos e mãos e os músculos menores, que é como abotoar uma camisa, desenhar figuras. Esses músculos não requerem muito movimento bruto. Até aqui tá tudo bem? No desenvolvimento cognitivo, no estágio pré-operacional, de aproximadamente 2 a 7 anos, a criança começa a ter avanços de função simbólica, que é aquele conceito que permite que elas reflitam e pensem sobre pessoas, objetos e eventos que não estão fisicamente presentes. Então, pensa, um nenenzinho de 1 ano, quando você cobre o rosto e abre, ele vai tomar um susto, porque você cobriu o rosto, você não estava mais ali, apesar de você existir. E quando você abriu, você finalmente voltou. Então, a partir dos 2 anos, ele compreende que se ele fechar a mão assim, você pode estar ali ou ele pode estar pensando em você. Um outro exemplo que a Aninha deu é que não adianta você ver a criança, quando ela era pequenininha, uma única vez na vida dela, depois de tantos anos, voltar para olhar para a criança, que a criança não vai criar um simbolismo em relação a você, ela não vai entender quem que é você, sabe? E é esse conceito, mais ou menos, que também tem relação com a memória. É nesse período que as crianças também compreendem o conceito de identidade e elas não são mais limitadas à hipótese de dupla representação, que é a atuação de 2 personalidades distintas, né? Que aí depois o Piaget retorna com mais conceito a respeito do conceito de self. Ela não necessariamente tem que ser uma única pessoa só, ela compreende que o eu real e o eu ficcional são 2 coisas diferentes, mas que ela pode ser o eu ficcional interpretando ele. Então, por exemplo, criancinhas não compreendem que elas não são um super-herói tipo o Homem-Aranha. Para elas, elas são o Homem-Aranha. Depois elas começam a compreender que não, tudo bem, o Homem-Aranha é uma pessoa, então eu quero tentar ser igual a ele, quero me formar a partir da identidade dele, mas eu sou eu, começa a construir o efeito de identidade. Aqui é a parte que a gente viu que o Piaget ele acreditava que as crianças operacionais relacionavam por transdução, que é a tendência da criança de vincular os conceitos do dia a dia. Vamos colocar uma coisa mais simples que nem o Fê disse. A sobrinha dele viu a cachorra dele. Qual é o nome da cachorra? Zelda. Zelda. Aí ela viu a Zelda. O Fê explicou. Essa é a Zelda. A criança entendeu por transdução. Cachorro, este animal peludo, é a Zelda. A partir daí ela vai sair na rua, vai ver um cachorro, vai falar Zelda. Outro exemplo. A criança está indo com os pais na casa da avó. E sempre que ela vai para a casa dos pais, ela passa naquelas vendas de piscina extremamente grandes. A partir daí, sempre que ela passar perto de uma venda de piscina, ela vai pensar em interligar que está indo na casa da avó. Então, Piaget não acreditava que a criança possuía um raciocínio lógico. Ela apenas interligava fatos que começavam a ser mais específicos para ela. A centração em capacidade de se centrar impede que crianças pré-operacionais compreendam os princípios de conservação. Sua lógica também é limitada por irreversibilidade e foco em estados em vez de transformações, que a gente vai ver. A centração é o hiperfoco da criança, que é a capacidade de focar ou não em apenas uma característica de um objeto ou uma situação, ignorando todas as outras, né? E a Aninha mencionou que a centração, irreversibilidade e foco em estados são as limitações lógicas que impedem a criança de entender os princípios de conservação. Ou seja, a ideia de que a quantidade, o peso e o volume de objeto permanecem o mesmo.
mesmo que sua aparência mude. É o exemplo da massinha, o exemplo que a Má deu dos copos. A criança pega um copo grosso e um copo fino. O copo fino pode ser maior, mas tem a mesma quantidade que o grosso. Você vai e coloca o líquido no copo fino. Ela não vai entender que mudou, sabe? Para ela é tudo a mesma, tem a mesma, enfim, sabe? Para ela tem alguma diferença nesse conceito. A transdução, como a gente viu, é a tendência de uma criança pré-operacional de relacionar mentalmente determinadas experiências. O exemplo do cachorro Zelda ou da piscina, né? E o animismo é a tendência de atribuir vida a objetos que não estão vivos, que são os amigos imaginários, que a gente viu no conceito do Piaget, de brincar, né? Da necessidade de brincar e imaginar. Enfim. Aqui a gente vai falar dos tipos de memória. São 3. São episódica, genérica e autobiográfica. A memória episódica pode causar a genérica, mas é o agora, entendeu? Por exemplo, agora eu comi um pão de queijo. A criança vai lembrar que agora ela comeu, depois não, entende? Então ela vai se focar no agora, é um episódio, apenas um tempo mínimo. O que acontece para essa memória episódica se tornar uma memória genérica? Pensa que é tipo um roteiro a genérica. Todo dia de manhã a criança senta, a mãe coloca um prato de comida na frente dela, um copo e uma colher. Aí, mas que comida é? Um pão de queijo. No próximo dia, ela vai sentar, vai colocar a colher, o copo, mas em vez de pão de queijo, vai ser um misto quente. No terceiro dia, vai sentar, colocar o prato, colocar a colher e o copo de novo, só que ao invés de misto quente ou pão de queijo, vai ser cereal com leite. Por que eu tô falando isso? Na memória genérica, a criança não vai estar nem aí para o que está dentro da comida. Ela vai entender que sempre que ela for comer no café da manhã, ela precisa do prato, do copo e da colher. Não importa se o que está dentro do copo é Coca-Cola, é água ou é suco, ou o que está dentro do prato é pão de queijo ou misto quente. Ela vai entender e armazenar o conceito de rotina. Então, existe uma rotina que ela vai se adaptando. Que nem na hora de ir para a escola. Ela não vai ligar o que vai acontecer para comer o lanche, ou que brinquedo ela vai levar na escola. Ela vai entender que, se chegar na hora da escola, ela vai passar pelo processo de tomar banho, de colocar o uniforme e tudo mais. Isso é a rotina. A memória genérica é a memória de rotina. A gente segue um roteiro. Diferente da autobiográfica, que começa a partir dos 4 anos, que é o conceito de memória em que a gente começa a criar histórias da nossa vida. Então, a gente lembra de eventos mais específicos e mais abrangentes. A gente pode lembrar, por exemplo, do dia que a gente experimentou sushi pela primeira vez e odiou, entende? Não vamos lembrar do dia em que a gente fez o ritual do sushi, que nem na genérica, como fomos no restaurante, sentamos, pegamos o prato. Isso não, a gente está muito mais apto e abrangente a tudo, sabe? São as memórias da nossa vida. A autobiográfica é a gente. A partir dos 3 aos 6 anos, temos o autoconceito, que é o desenvolvimento do self, que é do eu, né? E, neste conceito, quando a gente fala do conceito de autoestima, de criar o conceito da nossa importância, Neno, para de fazer bagunça. Que a gente não necessariamente precisa entender que nós somos a mesma coisa que o que a gente cria na nossa mente, que é o conceito da imaginação, do eu ficcional para o eu real. Quando a gente cria o conceito da autoestima, existe o problema que a autoestima da criança depende da aprovação dos pais. Então, independente do que elas fizerem, elas sempre vão buscar como os pais vão reagir. Por isso que as crianças ficam tipo, eu vou ser médico porque a mamãe quer ter um médico. Eu vou ser um menino bonzinho porque a mamãe não gosta de menino malvado, gosta de menino bonzinho. Essa necessidade de formar aquilo para buscar a aprovação dos pais. E o maior problema disso é que quando não resolvemos esse problema, acabamos se tornando pessoas que dependem muito dos pais para buscar aprovação. Não desenvolvemos nossa própria essência e nosso conceito social. E é um dos problemas que posteriormente a Aninha fala, sabe?
Aqui está falando que os autores piagetianos, no início, não reconhecemos a diferença do eu real para o ficcional, que foi o que eu falei de forma mais resumida, né? A autoestima é o julgamento que temos e tudo mais. Se a autoestima depender sempre da aprovação dos pais, a criança pode desenvolver um padrão de impotência no pensamento e no comportamento, gerando um sentimento de incapacidade permanente, que é essa busca incessante por apoio e pela aprovação, né? A compreensão das emoções dirigidas ao eu de emoções simultâneas desenvolve-se gradualmente durante a segunda infância, que é a fase de regulação emocional. Ela entende que não precisa sentir determinados sentimentos quando não estão direcionados a ela. Isso daqui tem muito conceito que vamos entender de forma mais simples com o conceito de irmão. O que é o conceito do irmão? Quando o irmão mais velho faz uma cagada extrema, o irmãozinho mais novo, o irmão mais velho recebe a bronca, o irmãozinho mais novo, ele ainda não vai ter a capacidade de entender que aquela bronca é direcionada só para o irmão mais velho. Ele vai entender que aquela bronca também serve para ele. E ele vai começar a chorar. Por isso que em festa de criancinhas bem novinhas, quando uma mãe acaba repreendendo gritando com uma criança, mesmo que fale o nome dessa criança, todas as outras, como se fosse um protesto simultâneo, vão começar a chorar. É por conta disso, deles não compreenderem, sabe? Segundo Erickson, a principal crise de desenvolvimento da segunda infância é de iniciativa e culpa. O que seria isso? Uma criança que sempre é apoiada pelos pais a iniciar as coisas, a buscar aquilo que quer, quando ela fala uma coisa certa, os pais aplaudem, sabe? Esse apoio imenso. Quando ela crescer, ela vai ser uma pessoa muito mais sociável a responder os questionários, por exemplo, da professora, do que uma criança que recebe a culpa, que no caso do Edson. O que seria essa culpa? Quando a criança fala uma coisa para os pais não dão atenção e falam, outra hora. Ou quando ela fala uma coisa errada, os pais repreendem de forma agressiva. Ou quando a criança não é permitido falar, porque ou não tem tempo, ou porque os pais não querem, estão ocupados, estão cansados, enfim. A criança ela vai desenvolver uma impotência, ela não vai conseguir responder. Mesmo que ela saiba que 2 mais 2 é 4, ela não vai ter a iniciativa de falar, professora, 2 mais 2 é 4. Para ela, não existe esse conceito. Ela vai sempre se submeter a ficar quieta, porque ela não teve esse conceito de iniciativa dos pais, né? Aqui, a gente vai entrar na identidade de gênero, papel e tipificação. A tipificação é o processo no qual as crianças adquirem um papel de gênero. Ou seja, ela é muito mais aprendida ao longo da cultura. O papel de gênero é as atitudes de homens e mulheres perante a sociedade, sabe? Então, varia de cultura, varia de família, varia de tudo. A identidade de gênero é onde a criança reconhece o que ela é perante a função do sexo biológico. Então, para ela não existe um sexo biológico. Até então, na primeira fase, o próprio Freud falou, a criança ela aprende o conceito de sexo, ela aprende que existe homem e mulher. Só depois ela refina isso e entende que existe a identidade e que ela não necessariamente necessita seguir o conceito de sexo. Para ela, eu me identifico como homem, então ela vai refinando este conceito, sabe? Esses 3 conceitos, eles têm muita relação com a cultura. Então, que nem a Aninha disse, uma criança pode se desenvolver mais rápido nessa área se tiver um apoio, uma abertura dos pais, do que uma criança que desenvolveu numa área mais fechada, mais restrita, sabe? Isso tudo tem a ver com a cultura, apesar da identidade de gênero ser algo muito mais pessoal do que a criança vai se descobrindo de si própria. E uma coisa importante, que para Freud, a resolução dessas coisas de gênero, sexo, de tudo mais, seria a resolução do complexo de Édipo ou Eletra, né? Que aí entra naquele conceito de, também, outro conceito importante a respeito da importância da criança perante os pais, que tem a ver com a castração, né? Por quê? Porque a criança, até então, ela até uma certa idade, ela crê que ela é o centro da atenção da mãe dela. Ela crê que a mãe dela vive para ela, é um egocentrismo até então. Então, por exemplo, ela não deixa o pai dormir com a mãe porque ela que tem o direito de dormir com a mãe, não é o pai. Ela não quer que a mãe beije a bochecha do pai porque é ela que tem que receber o beijo na bochecha. Isso pode gerar crise no casamento e tudo mais. E a parte da castração é quando o pai, que a criança entende o limite mediante do pai, que ele também tem a importância no relacionamento para a mãe, cujo qual a criança não consegue fornecer.
E isso é a resolução do complexo de Édipo e Electra de forma um pouco mais resumida, apesar do gênero seguir um pouco mais esse lance também. A teoria cognitiva diz que as crianças aprendem papéis de gênero através da socialização, a qual inclui observações. Ou seja, querendo ou não, mesmo que exista essa teoria, tudo se resume à cultura, do que a criança está. Claro que na creche a cultura vai ser diferente do que uma casa, e é nesse momento que ela vai observar, vai ver a observação de modelos, vai entender melhor esses conceitos. Então, independente, se resolve a partir da cultura, né? Aí a gente chega nos níveis de brincar, né? Que aí Piaget e Smilansky. As crianças progridem cognitivamente do jogo social para o jogo construtivo e do jogo faz de conta e depois dos jogos formais com regras. Ou seja, quando você vai jogar um banco imobiliário com uma criancinha, ela não vai saber de regra, ela não vai saber de dinheiro, não vai nem saber das casinhas. Nem de rodar os dados ela vai entender. Ela só vai entender jogar e pronto. Roda quantas casas quiser. Depois isso vai se formulando, adaptando-se às regras conforme ela vai evoluindo, sabe? Então é mais esse conceito. Conforme ela evolui, as regras do jogo, do entendimento pessoal dela também evoluem. É um refinamento constante, né? E o segundo partem, as crianças elas se tornam mais sociáveis durante a segunda infância. Entretanto, pesquisas posteriores constatam que o brincar solitário não é necessariamente imaturo, dependendo do que a criança fazem quando brincam. O brincar, independente do brincar, principalmente o brincar imaginário, a própria Aninha fala que ele vai moldando a criança para um aspecto muito mais sociável. Então, assim, quando a criança pensa no bichinho, o animismo, né, de bichinho imaginário, vai conversando com ele, ou quando ela vai interpretar um papel, ela vai buscar esses conceitos, essas personalidades, essas características para passar para o mundo real e vai se socializando. Então, solitário ou não, tem este conceito de social. Aqui tem as formas de disciplina, né? Que aí o Baurin também fala muito sobre. A disciplina pode ser um poderoso instrumento de socialização, tanto reforço positivo como a punição aplicadas com prudência podem ser ferramentas apropriadas. Enfim, a própria Aninha falou, bater na criança pode ter consequências negativas, por exemplo, porque aí ela vai aprender a respeito disso que a gente vai ver depois. Aí, Baurin, ele identificou 3 estilos parentais que ensinam uma criança conforme ela vai se desenvolvendo, que é autoritário, que é alta exigência e baixa receptividade, ou seja, o adolescente vai e chega tarde em casa. Os pais brigam e colocam ele de castigo. Aí o adolescente pergunta, mas eu só cheguei 15 minutos atrasado, por que eu tô de castigo? Aí fala, porque eu sou seu pai e sua mãe é assim que eu sou. Ou a famosa frase, enquanto você viver sobre o meu teto, será seguindo as minhas regras. Não deu uma explicação do porquê. Só falou isso, você vai ter alta exigência e baixa receptividade. Então, não importa, você vai ser punido. Aí tem o permissivo. O permissivo é o pai meio que indiferente, que é baixa exigência e alta receptividade, que são pais carinhosos, que aí fala, filho, faz o que você quiser, seja só feliz. Mas filho, faz o que quiser, sabe? Essa receptividade. E existe o democrático, que é o mais ou menos, que é alta exigência, mas também alta receptividade. Então, por exemplo, o filho vai e chega 15 minutos atrasado, né? A mãe e o pai vão perguntar o que aconteceu, o filho pode explicar, eu demorei porque eu esqueci a hora. Enfim, não importa. Vai acontecer uma punição, só que os pais vão explicar, olha, você está sendo punido porque você chegou 15 minutos atrasado, porque é assim, assim, assado, a gente se preocupa. Enfim, eles vão discutir para que isso tente não acontecer novamente. Ele é o mais calminho. Vai ter punição? Vai. Mas não vai ser uma punição bruta como teria, e também vai ser um pouco mais libertário, mas nem tanto quanto permissivo, sabe? Enfim, aí a gente vai chegar na agressão, temor, amizade e também nos irmãos. A agressão, ela é influenciada e pode ser influenciada pelo ar e pela cultura e pelo ambiente que a criança está envolvendo também, né? Os meninos, eles tendem a praticar agressões explícitas, que no caso, vão bater por porrada. Mas eu não gostei de você, vou te bater.
As meninas, elas já utilizam de agressão relacional, que é o mais emocional. Ah, então a menina não gosta daquela menina, não vamos falar com ela, garotas, vamos todo mundo fazer com que o grupo exclua ela, não somos mais amigas, sabe? Esses gestos assim. Então, é essa a diferença. Enquanto o menino é bruto porradeiro, a menina tem agressão emocional. Temor. O temor, ele pode ser causado por um medo. O medo, basicamente, é... Enfim, os medos, por exemplo, é um pai que assiste filme de terror de palhaço com os filhos. O filho vai ver o palhaço, ele vai sentir medo. Posteriormente, depois de ele continuar assistindo, se adaptando, vai envolver o temor, que seria tipo um trauma. Então, os medos das crianças possuem origem, em grande parte, nas fantasias e na tendência de confundir com a aparência com a realidade, que seria o temor. O temor vem do medo. O medo já é algo, tomou um susto, sentiu medo. O temor não, o temor já tem um motivo muito mais adentro do medo. Exemplo, ver uma cadeira cheia de roupas no escuro e a criança pensar que é um monstro, tipo bicho-papão, sabe? É este o conceito de temor. O temor pode vir do medo e pode vir da interpretação das crianças também. Amizades. Aqui, basicamente, as crianças tendem a escolher as companhias que mais estão relacionadas a ela. Então, uma criança que gosta do Stitch vai andar com uma criança que gosta do Stitch. Uma criança que gosta da Barbie vai andar com crianças que gostem da Barbie. Nesta fase também, crianças mais sociáveis, elas tendem a ser mais populares. E elas tendem a ter mais amigos, bom relacionamento. E crianças agressivas são menos populares por conta das agressões, sabe? Então, os relacionamentos com pares amigáveis, eles também tendem a se tornar muito mais importantes durante a terceira infância, que é quando a criança começa a desenvolver posteriormente o senso de justiça na adolescência e pré-adolescência. Mas até aqui é basicamente, elas escolhem companhias semelhantes a elas e tendem a excluir crianças mais agressivas e se tornarem menos populares do que as crianças mais sociáveis. O relacionamento de irmãos, ele sempre vai começar agressivo, ele sempre vai começar em rivalidade. Por quê? Porque até então o irmão mais velho, por ele ser o centro da família, acreditava que aquele ali, ele tinha uma posse de propriedade, poder e direito. Era o habitat dele, aquele ali. Quando chega o irmãozinho mais novo, a atenção toda é direcionada para o bebê. Então, isso aqui não é mais seu, é do bebê. Ou, isso aqui não é seu, é de você e do bebê. Essa rivalidade que ocorre. Então, os direitos, a propriedade do próprio irmão, qual que é a importância do primeiro irmão com os pais, essas coisas assim mais emocionais, vai ter briga. Irmãos vão ter rivalidade no começo, por não compreender a complexidade qual o papel novo deles, né? Pode envolver ciúmes, pode envolver um monte de coisa, mas posteriormente desenvolve o afeto, o companheirismo, e até mesmo o próprio irmão mais novo tende a tomar as dores do irmão mais velho, como a gente viu, né? E também tende a seguir mais o irmão mais velho. O irmão mais velho tem esse papel de mais pai protetor, entre aspas, e o irmãozinho mais novo, ele toma as dores pelo seu irmão até desenvolver uma idade em que ele entende que não precisa tomar as dores por eles. Deu para entender tudo? Aqui acabou o meu resumo. E você tá bem? Tranquilo? Tá. Eu tô cansadinha do serviço. Só alegria. Só alegria. Maravilhosa você. Obrigado demais, viu? Demais. Gostei bastante. Obrigada, Vitor. Obrigada, Isa. Valeu, hein? Vocês vão fazer o exercício? Eu já tinha feito e só corrigi agora o que vocês estavam falando. Já tinha... dos outros, das perguntas eu tinha acertado, de menos, a não ser aquela que a Suzy comentou, que eu vi que também tinha alguma coisa ali errado, e das outras que eu não tinha entendido. Na dúvida, o Dan, ele fez aquele vídeo que ficou super incrível, meu Quando Deus! eu estava fazendo janta, eu estava ouvindo, e por isso eu precisei chegar que vídeo incrível! Melhor que o vídeo das aulas da Viviane e da Aninha, podia botar esse vídeo. Ô, morango, amor. Eu não aguento. Muito bom, gente. Isa, obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Salvou muito. De verdade. A próxima prova, alguém sabe qual é? Porque aí a gente É da Vivi na segunda-feira. O Pedro fez no resuminho. É da dinâmica de grupo?
Não, O segundo é social. social, da Psicossocial, violência. Né? eu acho que o Violência. Pedro fez o resuminho. Eu vou pegar no dele, passo para vocês, mas antes eu vou fazer o gabarito e passar para Word. Que nem a gente fez. Mas A o gente- resumo dele tá tão grandalhusco. Pô, Pedro, eu vou fazer um resumo mais resumido. Não se preocupem. De quem que tá grande? Ah, do Pedro? Ô, meninas, deixa eu perguntar uma coisa. A outra aula da Aninha tem prova também? Tem, não tem? Tem, né? Marina! A de... Me lembra qual que é a matéria, gente? Fugiu. Calma aí. Não, mas assim... A outra a matéria da Aninha é de escolar, educação né? lá. Eu não faço. Escolar, educação. Escolar tem prova, sim. Vocês querem saber de prova é com a Marina, gente. Sabe tudo. Ô, Isa, quando você está pensando em fazer essa estudo da Vivi? Eu pensei que a gente podia dar uma adiantada. Olha, eu já. Eu concordo, porque tem que encaixar o da Farmaco ainda. Consegui encaixar